Voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio do Sincovat. Para você que está conectado nas redes sociais, estamos realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté para falar sobre comércio. E hoje, agora a gente recebe o candidato do PMDB, José Saldi. Saldi, obrigado pela participação. Eu que agradeço de novo a vinda na casa. A casa sempre foi aberta para a gente, eu acho que para toda a população, né, que quer abrir um negócio, que quer ter um comércio. Eu acho que a casa sempre foi aberta e é isso que a gente sempre fez. Nós agradecemos demais. Estamos aqui também com o presidente do Sincovat, Dan Gisburg, lembrando que essa é uma parceria entre o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região e o site Almanac Urupês. Saldi, queria começar perguntando para você com relação aos camelôs. É um assunto delicado, mas nós estamos vendo aí, principalmente nas calçadas, agora até nas ruas da cidade, a instalação dos camelôs. Como fazer essa regulamentação, como organizá-los e também fazer uma boa fiscalização. Caso você seja eleito prefeito de Taubaté, qual é o seu projeto para fazer essa regulamentação? Olha, eu tenho conversado bastante com eles. E o que não dá para entender é você ter um camelódromo lá que parece um pombal. Tem que estar com um restaurante decente lá para chamar mais atenção, para a população conseguir ir lá, pegar um fast food é importante para dar um andamento naquilo lá. Não adianta simplesmente largar eles lá, porque se largar eles lá, eles vão acabar voltando para a rua. Mais do que isso, os camelôs, a gente entende o seguinte, eles têm que ter uma sequência no processo, né? Então, você imagina, a gente coloca lá, fica uns 3 anos fazendo, aqueles que querem, fazem cursos, a gente dá cursos Sebrae, Senai, Senac, enfim, todos os cursos que a gente consegue, capacita eles, organiza para que eles saiam da informalidade de vez e consigam sobreviver. 3 anos depois, 4 anos depois, a gente cria um aluguel social, leva eles para um aluguel social de uma empresa nova, nos bairros que estão com crescimento. E aí a gente deixa mais com o aluguel social, mais um tempo lá, para ele passar toda essa incubação da empresa, né, aos olhos da prefeitura, aos olhos do Sebrae, aos olhos do Sincovat, tem que estar junto, a associação comercial tem que estar junto nesse processo. Aí sim nós estamos fazendo uma coisa organizada, fazendo com que ele cresça e seja um pujante amanhã, organizando em cima dos sindicatos e das associações. Eu acho que é assim que funciona. Então, Saldi, existem propostas para curto, para médio e para longo prazo. Você ganhou as eleições, assumiu no dia 1º de janeiro. Novamente nós vamos ter um Natal extremamente conturbado no centro da cidade. Né, eles não vão sair daqui nesse momento, né, o camelódromo lá, o shopping popular não está pronto, não estará pronto. E aí, qual que é a atitude do prefeito Saldi? Quer dizer, o comerciante aqui, né, você mais do que ninguém sabe que eles não estão mais aguentando. A gente tem ali a rua Bispo Rodovário, 4, 5 lojas já fecharam as portas, já foram embora porque a concorrência é grande, você tem, né, o aluguel, você tem um monte de encargo, ser empresário no Brasil, melhor do que ninguém, você sabe como é complicado. E a pessoa se instala ali, né, não paga nada. A gente entende o problema social, mas esse problema não está sendo resolvido, né? O que vai ser feito a curtíssimo prazo? A curtíssimo prazo não tem a caneta, né, Dan? Quem tem a caneta é o prefeito que está lá. Não, 1º de janeiro o senhor ganhou as eleições. Não, 1º de janeiro o camelódromo vai estar pronto e as coisas vão começar a funcionar. Mas não tenha dúvida disso. Eu também sou um participante disso, né? As associações comerciais vão estar dentro, a associação comercial e o Sincovat dentro da prefeitura para estar cuidando disso. E os camelôs também. Para a gente sentar e decidir junto aquilo que é melhor para todos. Eles também não estão contentes quando chega no final do ano, que aconteceu o ano passado, e dos 64 concessões que tem para liberação disso, aumentou mais 30. Ora, se a gente acresce em 30 camelôs novos, e foi assim, o pessoal que estava lá na Casa da Bolacha subiu para o centro, né, veio aqui para o centro da cidade, e os novos foram para lá.
Ora, ficou uma concorrência com os próprios. E isso não dá, tem que estar organizado. Tanto eles quanto a gente entende que tem que haver uma organização nisso. E organização só pode funcionar dessa forma. Senta todo mundo, vamos resolver. E vamos resolver da melhor forma possível. Hoje eles brotam como cogumelo, mas se você andar pela cidade, esses números não são verdade, né? A prefeitura, eu conheço os fiscais, tem gente que acha que os fiscais não são duros, mas eles estão limitados ao processo, tá certo ou não? O processo todo é uma limitação. Ora dá licença para outros, ora não dá licença, e aí fica hoje é visto bastante a nível de voto. Eu não estou indo para nível de voto. O que tem que ser feito vai ser feito, tá certo? Mas nós vamos entrar no consenso. E é por isso que a gente está confiando muito nos conselhos para resolver muitas coisas. Não é? Conselho de saúde, conselho da economia social. Acho que é um conselho que tem que existir. Para você tirar aquela pessoa que está na ação social, que está sendo assistida para a ação social e começar a desenvolver uma economia nela para que ela seja amanhã um empreendedor, que ela seja amanhã um empresário de sucesso. Se nós nos tornamos empresários de sucesso, por que outros não podem ser? Então, primeiro, não dá para menosprezar ninguém. Segundo, não dá para ser também a Deus dará, que nem está sendo. E terceiro, não dá também para colocar eles lá naquilo que eu vi lá, porque eu acho que dava para ter melhorado bem aquilo lá. Você foi lá, você viu? Tá tudo com aquelas tijolinho de vidro, aqueles tijolinho vazado, uns negócios meio, precisava janela, precisava pelo menos isso para não entrar muito pombo lá, mas alguma coisa mais compatível. Se eu sou da opinião, se você dá um presente para a pessoa, já dá o melhor presente. Porque esse negócio de dar metade não vai adiantar nada. Um presente caro, né, Salvo? Caro. 3 milhões a obra, caro. É uma coisa bastante... E agora vai pôr lá, Dan, para depois eles voltarem para a rua, porque lá o lugar não está adequado? Então, tá bem complicado. Tem que resolver, Dan. E é isso que eu estou dizendo a você. Mas eu não vou resolver sozinho, não. Nós vamos sentar todo mundo junto e vamos resolver da melhor forma possível. O que não pode, Saldi, é eles ficarem realmente se instalando nessas calçadas e atrapalhando a fachada da loja, a vitrine, várias lojas fechando conforme o Dan disse, mobilidade urbana, alguém de cadeirante. A minha mãe vive caindo porque tem paralisia infantil. Ela não pode ficar com aqueles fios lá, que é aquele negócio lá. Agora, você imagina um deficiente visual andando naquilo? Que ele não está vendo nada aqui no chão, de repente ele pega um monte de pano na cara dele e o que ele está sentindo? Qual é o sentimento dele daquilo? Se ele não bater na testa na banca, né? Porque as bancas são menores. E sem contar que na praça, por exemplo, Dom Epaminondas, principalmente agora no período do Natal, você vê que ela vira uma feira livre ali, você não consegue circular, não consegue ver. E não atrai tantas pessoas, né? A gente estava na associação comercial e foi uma das coisas que a gente resolveu entrar nessa empreitada. A gente sabe que tem que ter a caneta. O último ano passado tinha previsão até de dinheiro para fazer o enfeite de Natal e organizar tudo isso. Nós participamos das reuniões. De repente, a crise veio e tudo foi cortado. Ora, a gente não andou, porque a gente estava acreditando num ponto e ficamos sem enfeite nenhum de Natal. O que tem que acontecer? Nós temos que trazer as escolas para estarem trabalhando dentro desse processo, para elas sentirem como é que é o comércio. Por que uma Metra da vida não faz os enfeites dos postes? E a gente abre um concurso, Sincovate dá prêmios, a associação dá prêmios, enfim. Aí a gente começa a enfeitar, mas dando umas premiações para os lojistas mesmo, dando prêmio para eles. Aí nós estamos envolvendo a população dentro do processo. E a população vem para o centro, até para descobrir quem é o ganhador, quem não é. E mostrar, olha, aqui é o meu enfeite. Saldi, na linha aí dos problemas que o comércio enfrenta, um deles são as tais feirinhas itinerantes. A gente tem aí, né, a Feira do Brás, né,
E recentemente a feira de malhas, né, que se instalou aí na cidade, que leva o nosso dinheiro, não cria nenhum emprego na cidade, atrapalha o comércio. Você sabe, a gente já tentou junto à Câmara a lei que restringisse mais isso. Mas assim, qual é a sua ideia com relação a isso, da possibilidade de nós fazermos, né, uma feira junto com o poder público, desovando aí a coleção outono e inverno, a coleção primavera-verão, e uma lei mais restritiva, que hoje fica muito fácil esse pessoal se instalar e o comerciante, de novo, acaba pagando, né, uma conta que não é dele, né? Eu sou contra essas feiras, né? Mesmo que venham para ajudar as entidades filantrópicas, se a gente tiver a feira com os nossos lojistas, a gente também vai ajudá-los. Uma das propostas que a gente está é até da cesta básica ser transferida para cartão. Para também a gente não comprar a cesta básica lá longe e levar o nosso dinheiro para lá. Que seja cartão e que ele use no nosso comércio. Com regras, mas que ele vá no supermercado e compre aquilo que ele queira. E o dinheiro fica ali. Assim o material escolar, assim, olha quanta coisa. Podendo girar. Gerar toda a economia da cidade. E aí, o supermercado pode estar contratando mais gente. O pessoal que mexe com papelaria está contratando mais gente. Porque, afinal de contas, você começa a mexer com tudo. As cooperativas são importantes, mas cuidar, formalizar, capacitar e dar crédito para as nossas empresas são importantíssimas. Esse tripé tem que acontecer e a prefeitura tem que criar um espaço para isso acontecer. E dar apoio, é lógico, para todos, tanto trabalhadores quanto os empresários. No caso dessas feiras itinerantes, a gente tem levantamento da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, na nossa região, deixa de gerar cerca de 2.300 empregos por ano e uma arrecadação tributária de mais ou menos 19 milhões de reais. E a gente percebe a instalação dessas feiras, elas vêm sempre antecedendo uma importante data comemorativa ou uma mudança de estação, o que acaba o consumidor indo até lá e deixando depois de comprar no nosso comércio, como você acabou de dizer, né? Como fazer uma lei, proibir, como trabalhar isso? Coloca uma taxa lá, porque a prefeitura tem autonomia para isso, coloca uma taxa lá de 50 mil reais para virem. A prefeitura não gosta de taxa, só faz taxa, multa e impostos. Então já põe uma taxa para eles lá. Tá certo? Aí vem. Aí eu quero ver. Quanto que vai custar isso? Você não pode proibir? Não, mas você pode cobrar muito. Tá certo? Aí nós vamos começar a mexer. Aí nós começamos a acertar esse ponteiro. Mas só mais. Nós, como prefeitura, nós temos que dar logística para vocês organizarem as feiras. Os sindicatos organizar as feiras para o processo todo. Por que a Avenida do Povo a gente não pode fazer feiras lá? Ela tem que dar condições para a cidade crescer. Promoções e mais promoções, por que não? Porque não dá incentivo fiscal. Saldi, você melhor do que nós sabe, porque você já foi o secretário de Cultura. Então nós fazemos o carnaval na cidade, gastamos lá 800 mil reais, fazemos a festa do Quiririm, uma faixa de 500 mil reais, o carnaval dura 3, 4 dias, a festa do Quiririm uma semana, a festa da Imaculada mais 400 mil reais, uma semana, e o Natal, né, que poderia ser, que é uma festa que dura um mês, pode durar um pouco, até um pouco mais, começar no dia 15 de novembro com a chegada aí do Papai Noel, como os diversos shoppings fazem aqui na região e no estado, e iluminar, né? O comerciante quer que a cidade fique bonita, que fique somente iluminada. Da porta para dentro é problema dele, de deixar a vitrine dele bonita, deixar a loja dele bonita. Mas para fora poderia ser extremamente interessante, né? Atrai o público, atrai 300 mil pessoas, todas as pessoas de Taubaté passam pelo nosso centro, atrai o entorno também, né? As cidades vizinhas. Você teve lá, não aconteceu. Por que não aconteceu? E se o Saldi prefeito, isso vai acontecer?
Então, eu fiquei só 7 meses e 20 dias lá. Não aconteceu porque eu não estava lá. Tá certo? Eu fiquei até setembro lá, dia 6 de setembro. Então, não tinham começado ainda as conversas com relação ao Natal, que era em dezembro. É em dezembro, sempre vai ser. Então, nós temos algumas coisas que são pontuais. Outra coisa, 2013, realmente, a gente, esses 7 meses e 20 dias que eu fiquei lá, era só assim, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para nada. Então, a cidade está quebrada, não estamos com dívida, precatórios para pagar, um monte de coisa para fazer, a folha inchada. Era essa informação que eu recebia, tá certo? Então, não dá para você prever uma coisa lá atrás, sem dinheiro nenhum, uma coisa que ia acontecer em dezembro. O próximo secretário que chegou deveria estar cuidando disso. Se não cuidou, é melhor se perguntar para ele, porque eu realmente não estava com a caneta na mão para fazer tal ação. A gente entende que o Natal Luz, que nem acontece em Gramado, está muito simples acontecer aqui. É uma questão de gestão, administração e organização. Tem que fazer. Porque a nossa visão, e entenda, a minha visão é o seguinte: a empresa é muito parecida com a empresa privada, é muito parecida com a empresa pública. Na empresa privada, a gente vai no lucro. A gente precisa do lucro para sobreviver, tá certo? Na empresa pública, nós precisamos dos resultados. Mais saúde, mais emprego, mais emprego. Pega exatamente a gente. Mais emprego, mais educação, é esse resultado que precisa. Não precisa sobrar dinheiro, não. O prefeito não tem que chegar aqui e falar: sobrou 140 milhões no meu caixa, estamos deixando o final do ano com 140 milhões. Ora, rodoviária caindo. Ora, não tem Natal. E o resultado é isso, Dan. Não adianta a gente pensar que o resultado é ter lucro e deixar lucro guardado no banco. Não é isso que funciona, não é assim que funciona. É resultado, mais saúde, mais educação, mais transporte público de qualidade, mais tudo que você imaginar, funcionário público, capacitação para ele, tudo isso tem que sair desse dinheiro, não tem que ficar sobrando dinheiro. Gonçalo, o último prefeito disse, né, que o orçamento vai ao longo do ano, chega no Natal, é final do ano, já acabou tudo, por isso que não faz. Como fazer um planejamento para que o Natal seja bom? Quando você faz empenho e quando você já separa esse dinheiro já saiu. A hora que você organizar dentro de uma PPA e separar esse dinheiro e deixar ele separado, acabou. Não tem justificativa para dizer que acabou. E outra coisa, nós que somos empresários, a gente sabe, quando você fomenta a economia, e fomenta na compra, fomenta dando emprego para as pessoas, automaticamente você arrecada pelas notas fiscais daquilo que foi comprado. E isso é, na minha opinião, uma conta ridícula que essa turma faz, porque os prefeitos que passam por aí, o poder público, ele imagina a arrecadação por verbas estaduais e federais, impostos, taxas e multas. Impostos, taxas e multas, essas três, elas tiram mais dinheiro da população. Elas não deixam a população mais. Então nós temos que cuidar disso. Isso não pode aumentar. Nós temos que fazer com que gere mais renda, que ele tenha mais condição de estar comprando no comércio, ela está mexendo no comércio, para depois a gente arrecadar pelo que vem das notas fiscais. Aí todo mundo funciona, aí a cidade cresce. Então você tem que dar incentivo para acontecer isso. E aí o Natal é importantíssimo. Esses dias eu estava vendo gente lá mexendo lá na praça, que já estava querendo arrancar tudo aquele granito que estava no chão. É impossível não ter nada que mexa naquele granito e deixa aquele granito novo de novo. Não dá para você pensar que você vai tirar tudo aquele granito que custou uma fortuna nossa e vai jogar tudo no lixo. Salto, muito se fala em revitalização do centro, de melhorar o centro, né?
O comércio, obviamente, não é só o centro, mas a maioria dos comerciantes estão localizados aqui no nosso centro, né? O que você acha, o que a gente poderia fazer para esse centro realmente ser um centro agradável para o consumidor vir e fazer as suas compras? Olha, eu tenho andado na cidade. Tem comerciante para tudo quanto é lado. Nossa, eu vou lá, Parque Ipanema, Estiva, Vila São Geraldo, São Gonçalo, restaurantes lá. A gente tem que melhorar o todo. E começa melhorando lá para o centro ser beneficiado. A gente tem que trabalhar num todo. Eu sei que a gente vive mais o centro, porque o pessoal vem para o centro, mas para vir para um centro, para um Natal, você tem que melhorar todo aquele processo. Eu acho que abrir um concurso para projetos e a gente trabalhar isso é legal. Quem que tem que abrir esse concurso? Na minha opinião, um conselho de habitação ou um conselho lá dentro do planejamento. Porque é importante a gente ter uma praça bacana, ter uma cidade bonita, mas é uma cidade bonita. Não é só a praça. Né? Eu não entendo a pessoa passar na Dutra e ver a rodoviária. Eu entendo a pessoa passar na Dutra, ver uma prefeitura municipal lá naquela rodoviária, com buta de um prédio envidraçado, bacana, para a pessoa passar na Dutra e falar, nossa, olha que prefeitura bonita, essa cidade deve ser, eu vou entrar aí para ver. Mas passar lá já vê tudo andando em cima da rodoviária, alguém que entra. E quantos turistas não passam ali pelos ônibus e não ficam vendo aquilo lá e não ficam falando, nossa, a cidade de Taubaté, Nessa linha, Saldo, 1 milhão de turistas passam aqui na frente da nossa cidade, em direção à Aparecida do Norte, mais ou menos esse é o número, e pouquíssimos param nossa cidade, né? Eu diria que praticamente ninguém para na cidade. Você é um estudioso do assunto, alguém que gosta disso. Como é que a gente consegue parar, pelo menos aí, um percentual desse público na nossa cidade? Quando eu andei nessa área de turismo, quando eu chegava naquela cidade, falava assim para ele, olha, a nossa cidade é perto de Taubaté, perto de Aparecida, porque é a cidade que eles conhecem, Aparecida do Norte. E aí a resposta era assim, aquela cidade que tem aquele cemitério, é essa visão. Se você não deixa uma cidade bacana, a pessoa está andando na Dutra e está vendo uma pujança, está vendo uma cidade que fala, nossa, deixa eu entrar, porque tem grandes lojas, grandes shoppings, nada vai acontecer. Agora, esses números tá mais ou menos, é mais do que isso. Aparecido são 12 milhões e deve vir muito mais gente passando dessa região de São Paulo, passando por aqui. Então, nós temos que atentar para isso. Né? Eu acho que já devia de ter há muito tempo esse trem, né, rodando de São Paulo a Aparecida, e aí passando pela cidade, para você ter um fomento no turismo a nível dos trens, que são passagens mais baratas e o conforto e uma segurança muito maior. Eu acho que assim a gente começa a crescer. O país tem que crescer pelo transporte, e o transporte público de qualidade. Não dá para ficar desse jeito que nós estamos, que não leva a nada. A cidade só vai ser atrativa, ela tem vários museus, mas cadê as placas na Dutra dizendo assim, visite o Museu de História Natural, visite o Museu do Carro. Cadê? Você tem esses exemplos na Dutra? Se a gente já tem um monte de fábrica na Dutra, vamos colocar então os outdoors enormes que a gente encontra ali quando vai para o aeroporto, dizendo o que tem dentro da cidade. Visite a festa do Quiririm, visite a festa visite a colônia, visite o centro, visite o Natal Luz de Taubaté. Coloca na Floriano e na Dutra para você ver que vai mudar. Que é um problema de informação, então. Também. Você tem que deixar a cidade limpa,
organizada, mobilidade funcionando, saúde funcionando, tá certo ou não? Porque não adianta você trazer também 200 ônibus para cá e aí vai andar aonde no centro? Você tem que ter um anel viário, você tem que ter locomoção para todo mundo, que todo mundo chegue e não é. Ah, parou num lugar, você tem um trem que vai fazer o bondinho, que nem tem em Campo Jordão, fazendo da Água Quente ao Santa Teresa. Nós estamos, ali sim, nós estamos começando a mexer. É por isso que a gente até citou o processo de revitalização da região central, né? Trazendo esses turistas de uma maneira ou de outra, com comunicação, com projetos, ou incentivo à cultura, enfim. Mas você anda nas nossas calçadas, é buraco, a gente tropeçando, né? A própria segurança, a atividade delegada está aí, mas não sei se realmente está funcionando do jeito que deveria ser. Como é que seriam os seus projetos com relação à revitalização, com relação ao centro, devido a isso que a gente acabou de dizer, né? Minha vida inteira eu escutei que as calçadas são estreitas, tá certo? E aí você vem e faz ciclovia maior do que a calçada. Por que a ciclovia já não está na altura da calçada, dando mais segurança até para a pessoa que está andando de bicicleta? E aí pelo menos o cadeirante consegue fazer a curva pelo poste e voltar para a calçada. Mas a região central não dá para fazer ciclovia, né? Não temos nem calçada. Mas eu entendo o seguinte, nós temos que estudar tudo isso. O que não pode é mexer num trânsito e 3 fatores não foram observados, na minha opinião. Ou se não, se foram observados, deveriam ser melhores revistos. 3 fatores. O financeiro, o econômico e o de segurança. O financeiro é quanto eu estou gastando para fazer as coisas. O que eu estou quebrando? Estou destruindo aquilo que o outro prefeito fez? Por quê? Qual o impacto financeiro? Econômico. Alguém ficou bacana lá a entrada da Dutra lá no frente a Petroval. Alguém perguntou dos 22 que foram mandados embora lá? Nós já estamos numa economia que não tem emprego. Você manda mais 22 embora, são 22 famílias não consumindo no nosso comércio. Você tem que analisar melhor. Não é uma empresa, são 22 famílias, gente. Mas, o último ponto, segurança. Aumenta a velocidade no centro. Ora, você vai na Marginal lá em São Paulo, eles diminuem a velocidade para melhorar a segurança. Se aumenta a velocidade no centro, você aumentou o problema de segurança. Então, são fatores que a gente tem que analisar melhor. Fica melhor para a pessoa que está correndo? Puxa. Mas para quem está passando? E para o lojista que precisa da... É pior que isso, exatamente isso, né, Cláudio? Não adianta nada a pessoa sair lá da Independência, chegar em Tremembé em 15 minutos e não viu nenhuma vitrine, não tem lugar para estacionar. Mais desempregados vão aparecer, mais lojas fechando, Dan. Mas como vamos resolver isso? Nós vamos mudar todo o trânsito novamente? Dan, tem que sentar com todo mundo e a gente resolver em conjunto. O que não dá chama uma empresa lá de Piracicaba, a pessoa vem de cima para baixo, não entende nada, não perguntou para você o que é, se eu aumentar a velocidade do trânsito, como é que vai ficar para você? Saulo, a segurança, mas a segurança, né, todos os candidatos têm falado, né, da atividade delegada, têm falado das câmeras, têm falado da Guarda Municipal, a conversa é mais ou menos a mesma, né? E o resultado que a gente vê hoje, quer dizer, isso já existe. O resultado não é bom, né? As nossas lojas continuam sendo furtadas, as nossas lojas continuam sendo pichadas, a segurança não é um problema do município, então você acaba tirando dinheiro, talvez, que fosse importante para algumas outras coisas, para pagar a atividade delegada. E como solucionar isso? Quer dizer, aonde é que está? Como resolver esse problema? O problema está na escola. O problema está na alimentação. O problema está no emprego. Você só melhora isso a hora que você começa a acertar esses problemas. A gente tem que criar uma escola mais aberta para a população. Começar a levar para lá, os pastores, as igrejas, grupos de aldeia de vida e etc.,
não tem lugar para fazer retiros. A escola tem que ser aberta, porque a escola é do povo, não é do prefeito, e nem da diretora, e nem da secretária. Então tem que ser aberta para isso. Aí você começa a levar a família para lá, cuidar da família, dar outros conceitos que não são da televisão, que não são do meio onde estão. Você começa a melhorar um pouquinho. E aí você começa a dar emprego para ele, que eu estava falando das cooperativas, falando algumas coisas a mais que a gente tem que criar, porque senão a gente vai ficar perdido no espaço, porque tem que criar alguma coisa. Pois a gente quer a solução. Qual que é a solução? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, né? Dá para trabalhar nas duas pontas, realmente. Você detectou onde é a origem do problema, mas está tendo problema, você tem que vir trabalhando nas duas pontas. Como é que você trabalha o imediatismo nesse caso? Primeiro, já foi colocado. Quer dizer, mais câmera do COI, mas esse é o imediatismo. Mas a longo prazo a gente tem que trabalhar com a educação. Não tem resolvido, né, Cláudio? Mas tudo bem, mas tem que ter um planejamento para cuidar disso a longo prazo. E a longo prazo não estou falando de muito, não. Porque se eu começar a pôr gente dentro da escola para dar capacitação à noite, porque você está pensando que não tem muita gente analfabeta mesmo. E tem que estar lá dando cursos à noite. Colocando o idoso, que hoje está aí num bom prato, você vê bastante, coloca o idoso para dar educação de trânsito nas portas da escola, com placa de pare, onde entra, onde sai, com o aluno vindo, valoriza ele. Tem dinheiro para isso. Poxa vida, eu estou falando de dinheiro público. Eu não tenho que ter lucro, eu tenho que ter resultado. E resultado é isso. É uma coisa que vai gerar a outra. Uma coisa cresce a outra. O candidato que te antecedeu fez uma conta aqui e falou que só 6% do orçamento estariam disponíveis para gastar com tudo que não fosse saúde e educação. Não é muito pouco, a gente tem o recurso, ele existe, hoje ele é mal gasto, mal gerido, o que acontece? Porque todos vocês fazem assim, uma quantidade enorme de promessas, uma quantidade E a gente sabe, né, que a gente é empresário, na sua empresa você também fala, gente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo tal, mas você tem o que manda é o orçamento, o que manda é o dinheiro que existe ali, ou você vai buscar empréstimo, e vai correr um risco danado, né, numa taxa de juros que nós estamos hoje, ou você vai viver com as próprias pernas, né? Então, como é que fecha essa equação, entendeu? Isso é que a gente queria entender. Nós já conversamos antes, agora mesmo, sobre isso. Só tem um jeito da gente crescer isso, é melhorando os serviços e melhorando o comércio, que é uma fatia grande. Trazendo indústrias, é lógico que ninguém vem com indústria agora. Então não adianta ficar falando que vai trazer indústria, porque o país está numa crise enorme e não vai conseguir. Isso é mais a longo prazo. Mas você, formalizando as empresas, né, dando mais rapidez na formalização delas, dando crédito, trazendo crédito do Banco do Povo e etc, para as empresas, né, e capacitação, você já tira um grande problema que é do comerciante. E começa a sobrar dinheiro, sobrando dinheiro, você trazendo a cesta básica para cartão, e se desenvolvendo mais a cidade, trazendo o cartão de material escolar para próximo. Ora, nós começamos a melhorar. Mais do que isso, você entra em qualquer magazine hoje, você pega uma blusa, chega na porta do caixa, você já viu alguém pegar caderninho e ficar vendo qual é o preço das coisas? A prefeitura é tudo com caderninho. Indica 3 remédios não tem no lugar. Não sabe nem o que tem. Não tem informática nisso. E você sabe que a informática ela reduz gastos. Você sabe que uma prefeitura só, num ponto só, reduz gastos. Nós temos que investir, trazer dinheiro para investir, mas investir certo, para diminuir gastos. Não adianta você ter um monte de prédio antigo, que aí você vai ficar pastando, o que você gasta de manutenção lá não sobrevive, não vai sobrar mesmo. É um problema de gestão pública. É o que eu falei, uma coisa você tem que saber gerar lucro, a outra você tem que gerar resultado.
E resultado é isso. Não adianta você ter umas meninas excelentes no planejamento lá e não tem máquina para usar um AutoCAD. Ou AutoCAD que não compra. Você falou do comércio, né, dos bairros, e o que a gente sente é que sim, que os bairros são pujantes, que os bairros estão crescendo, mas esse comércio que está indo para lá, extremamente desorganizado, né? Extremamente, começa na casa da pessoa, né? E de novo a gente está jogando um problema para frente, né? Não sei qual é a sua opinião a respeito disso. O problema é todo da prefeitura. A prefeitura que não tem gestão em cima disso. Abre-se, mas não dá apoio para a pessoa. Não é ir lá cobrar com a sanitária e falar assim, ó, tá tudo errado. Não, é dar capacitação. Olha, de novo, vou pegar nos 3 pontos para você, nesse tripé. Que a gente tem que ter um lugar, a gente está dividindo a cidade em 6 partes, né? 6 quadrantes, você tem acima da Dutra e com a Oswaldo Cruz um quadrante, outro quadrante, abaixo da linha da Dutra, entre a linha férrea, o centro no meio, também dividido em 2 quadrantes, e abaixo da linha férrea mais 2 quadrantes. Nesse quadrante tem que ter todos os serviços. A pessoa não tem que ficar gastando ônibus para ir para lá e para cá, ela tem que resolver os problemas dela lá perto da casa dela. Aí vai começar a sobrar. E sobrando, todo mundo consegue ganhar. Ganhar mais resultado. Se a gente coloca hoje mais uma alimentação na merenda com a escola integral, mais uma alimentação para a criança não chegar com fome em casa, porque está chegando. Tem criança que come durante a semana e no final de semana sai para mendigar, porque não tem comida. Nós temos que cuidar disso. E aí, quando você coloca tudo isso para funcionar, é lógico que o comércio ali vai melhorar. É lógico. Mas tem que ter a participação da prefeitura, sim, dando treinamento. Você dá bastante treinamento, o sindicato ajuda bastante. Ou a associação comercial também tem que ajudar. E, enfim, todas as entidades têm que ajudar nisso. Tem que ser juntas. Sebrae, Senai, SESI, enfim, tem que estar todo mundo junto para trabalhar isso. Você comentou aí sobre a atração de novas indústrias. Até o Dan comentou ontem, quando o parque automobilístico Volkswagen Ford fica gripado, o comércio fica doente. Sente na pele, estamos sentindo isso agora, né? Há também esse rumor, né, de vai ser demitido. Isso reflete diretamente nas vendas, o consumidor segura. Nós recentemente fizemos uma pesquisa do índice de consumidor exclusivamente de Taubaté, a gente viu que tão desconfiado, né? Todo o país está, enfim, mas aqui a gente tem um parque automobilístico que reflete diretamente no comércio. Como diversificar esse parque industrial? Como trazer novas indústrias de outros setores aqui? No seu caso, você sendo eleito, dá para trazer? Dá para fazer? Eu acho que é o seguinte, se a gente dividir os poderes deliberando aos conselhos, colocando dinheiro nos conselhos, muitas coisas acontecem. Aí sobra mais tempo para o prefeito. O prefeito tem que ir para aumentar ponte, fazer anel viário, ele tem que ir atrás de indústrias. A pasta do desenvolvimento econômico tem que ficar no guarda-chuva do prefeito. É ele que tem que fazer a cidade ficar rica. É ele que tem que bater lá na porta do empresário da indústria farmacêutica e falar assim, meu amigo, vamos para lá, pelo amor de Deus, nós precisamos disso. O que você precisa? Olho no olho, face a face, vamos resolver isso. Sem acordinhos e sem atravessador. O empresário grande quer isso. Ele quer seriedade nas coisas. E aí sim a gente começa a trazer farmacêutica, de alimentos, cosméticos, diversificar mais nosso parque. Mas entenda, serviços são muito importantes. Hoje os serviços são eles que movimentam as fábricas. O produto está ali.
Então nós precisamos trabalhar bastante serviço. E trabalhar bastante serviço é isso que eu estou falando com você. É conseguir organizar a casa para que o comércio comece a mexer via próprio dinheiro público. Saldi, você é educador, né, proprietário de uma escola aqui na cidade de Taubaté, fazer propaganda do IDESA. E nós temos aqui uma central de estágio aqui dentro do sindicato em que a gente dá a oportunidade ao jovem de conseguir aí o seu primeiro emprego. E a gente nota que esse jovem que chega aqui com 16 anos, que saiu aí do fundamental, ele não sabe português, ele não sabe matemática, ele não sabe muitas vezes até se portar, às vezes até, né, se vestir. E isso vem acontecendo nos últimos 10 anos, assim, a gente não nota nenhuma melhora, né? Com a sua experiência numa escola particular, né, a gente acaba não tendo acesso a esses alunos, mais os alunos, né, que são de escolas públicas que a gente recebe. Como é que a gente melhora isso, né? Quer dizer, hoje a escola acaba sendo aí um depósito de criança, de aluno e nada de bom. Quer dizer, a possibilidade de essa pessoa dar certo na vida é muito difícil. Realmente tem que mudar muito, né? A gente sabe disso. Nós temos grandes profissionais na educação. O que eu acho é que além de você ter o funcionarismo todo acuado, né, com medo de um monte de coisas, e o profissional, quando trabalha acuado, põe na sua empresa e fica lá pondo o terror nos seus funcionários. Ninguém vende nada, fica preocupado com o resto. Então, a gente tem que tomar algumas... E aí, é um processo. E você começa lá em cima, passando para os seus secretários, e dos secretários, junto com os conselhos, aos professores, né? Mas a determinação dos professores. Hoje, quantos professores sentam para discutir qual é a apostila do ano que vem? Ou se é livro? Qual é o conteúdo que vai ser dado? Você acha que há isso? Tem que discutir. Todo mundo tem que discutir junto. O conselho tem que saber o que está acontecendo. Qual é o material? O material que está lá, só para você ter uma ideia de informações, a maioridade 16 não entra, né? Certo? Não passa. Mas a apostila, o material lá diz que a criança de 7 anos tem que já identificar seu sexo, o que ele tem que descobrir, o que ele quer da sua vida. Será que é isso que é interessante? Será que é isso que os nossos professores estão entendendo que é importante para ensinar? Cadê a nossa história? Cadê a nossa cultura na nossa literatura? Como que a gente vai trabalhar se não buscar nos professores que estão diretamente com os alunos o que tem que ser mudado? Então, a solução está exatamente nos professores. Conversar com esses professores. E é sentar junto, estar junto lá. Sentar e comer a merenda junto lá para ver o que acontece. Bom, Saldi, eu queria voltar no final de ano, falando aí de Natal. No dia 30 de outubro é paga a primeira parcela do 13º salário, desculpa, de novembro. E segundo informações que a gente tem do Núcleo de Pesquisa da Universidade de Taubaté, são injetados cerca de 23 a 25 milhões de reais. O comércio espera o ano todo para o melhor período de vendas, que é o Natal. E nós temos um feriado desde 2011, né, projeto de lei do vereador Jefferson Campos, que atrapalha e muito, segundo reclamações do comércio, as vendas. Você, eleito, como que você pretende trabalhar essa data? Uma das alternativas seria ponto facultativo. Já melhora, tá certo? Mas isso, a Câmara Municipal é que vai ter que estar trabalhando isso. A gente pode dar sugestões, mas a Câmara Municipal eu acho que tem que resolver.
Eu penso na economia como um todo, tá certo? Esse feriado vai nos prejudicar muito agora na eleição, não tenha dúvida, né? Muita gente não vai votar, vai embora viajar. Dia 4 de outubro. Que eu estou me referindo. Então a gente tem que olhar todos esses feriados. E não é porque... Não, a gente tem que saber votar, a gente tem que ter consciência disso e fazer um voto consciente, porque senão você vai ter uma cidade de que jeito lá na frente? Mas com relação a 5 de outubro... Os feriados têm que ser todos revistos, na minha opinião. É bacana ter bastante feriado e a população quer bastante feriado. Ótimo, a educação está boa, saúde também. Como é que está o emprego? As coisas que atingem a população de modo geral atingem também, obviamente, o comerciante, né? Então você tem hoje as pessoas que necessitam do transporte público. Quando o comércio abre num feriado, né, eles acabam chegando atrasado porque não tem ônibus, né? A mesma coisa acontece no domingo, também não consegue chegar. Zona rural, que daí passam só 5 horas da tarde. E os valores, né? A gente que tem que pagar essas passagens, né? O empresário que acaba pagando, ela é extremamente cara, né? Na minha opinião, ela é cara, é compatível com outras cidades da região, mas também são caras as passagens, né? O que você acha disso? Como é que a gente pode resolver, né? Hoje a gente que é empresário, a gente tem uma palavrinha que a gente gosta muito, que é eficiência, né? E a gente não vê isso tanto no serviço público como nas empresas que prestam serviço para a população em geral, né? É uma palavra que parece que não existe no vocabulário delas, né? A gente tem os mototaxistas, nós temos a TCTAL e nós temos a empresa de ônibus. Nós entramos nessa campanha com recursos próprios. Não fiz acordinho com ninguém. Não sentei para fazer acordo com ninguém. Nenhum empresário, grande ou pequeno. Então, a conversa comigo é de no outro tom. Ou vai atender a população e resolver o problema, e aí quando eu falo população, estou falando dos comerciários também, ou se não, está tudo atado. Vamos chegar e vamos ver e vamos cobrar, porque é assim que tem que ser. Não há condição de fazer diferente. A linha férrea, que é um outro produto que a gente tem que estar trabalhando, eu fui procurar saber. A lei de concessão do DENIT com a MRS Logística, não sou a cláusula 9ª, inciso 20, diz que a MRS Logística se obriga a ceder 2 horários vindo e 2 horários voltando. Ora, por que ninguém briga por isso? Por que Campo Jordão funciona o bondinho lá com cavalo andando, com gente andando para tudo quanto é lugar lá, atravessando na frente, tudo funciona? Porque Taubaté não tem. Imagina da Água Quente até o Santa Teresa, até a esquina do Brasil, com um trem andando. Quanto isso não vai mudar a nossa economia? E é isso que a gente tem que ir atrás. É isso que a gente tem que brigar. Se eu tiver mais um transporte público nesse nível, nós estamos falando de uma outra realidade. E cobrando firme dessas empresas, porque não vai ter, não tem jeito de ter acordinho. Eu não vou arriscar o meu patrimônio para fazer lambança na prefeitura. Isso já fica bem claro, não tem como fazer isso. Eu tenho muito mais a perder do que estando na prefeitura. A prefeitura tem que acontecer em 4 anos. E como que acontece em 4 anos? A gente dividindo para os conselhos, trazendo mais a participação da população nas ações e deliberando. Organizando. Um conselho hoje funciona com promotor, com procurador, com OAB, com defensoria pública, com entidades que nem o Sincovat, associação.
Tem que estar presente. E do outro lado, toda a prefeitura nos seus departamentos e secretarias. Aí nós conseguimos mandar. Assim nós vamos conseguir movimentar essa cidade. Assim eu acredito que a gente vai fazer. Não tenha dúvida. Sabe, nós temos no comércio, né, da população ocupada da cidade, 23,5% trabalhando no comércio, e sendo que a maioria é mulher. Você prevê no seu governo uma implantação de creche para as comerciárias, porque elas têm a dificuldade de deixar os filhos, às vezes deixam de trabalhar, como o Dan falou, às vezes dependendo do comércio, sábado, né, até 2 horas da tarde, ou está em shopping, não tem onde deixar. Você tem algum projeto com relação a isso? Natal, né? Principalmente o Natal, estende o horário, né? Eu já conversei até com o Carlinhos isso, do sindicato. Ele tinha um projeto para estar fazendo isso. Carlinhos, sindicato dos comerciários, né? Sim. E eu já conversei com isso. Até eu sugeri, puxa, Lopes Chaves é um lugar bacana para a gente estar fazendo isso. Imagina uma parceria, que daí você não tem nem custo, porque o próprio sindicato banca os custos, você cede o lugar, faz a reforma e o negócio acontece. Outro prédio interessante é lá no Largo de Santana, onde tem a delegacia lá. Ali também dá uma creche. Mas isso é importantíssimo. Quando a gente está falando dos quadrantes, eu imagino ter os funcionários públicos que moram naquele quadrante trabalhando ali. Porque se todos os serviços vão sair dali, ou a maioria vão sair dali, aquilo que é pronto atendimento é ali, por que a gente não tem uma creche para os nossos funcionários também ali? Por que a funcionária pública não pode comer junto com o filho? Olha, eu não estou prometendo nada, Dan. Eu estou falando para você o porquê das coisas, que são as indagações que você tem, que eu tenho, que a população tem, e que a gente não entende porque não funciona. A gente queria saber como fazer, porque não é feita e... Mas é tudo atravancado por um processo que só tem uma pessoa regendo tudo. A hora que você divide com a participação, aí nós começamos a andar. É isso que eu aprendi quando estive lá. A burocracia é isso. Se você tem um conselho de turismo lá, com dinheiro, para chegar num convênio birô e falar assim, ó, vai participar lá de uma feira não sei na onde, e leve Taubaté, mas traga resultado. Porque Taubaté precisa de resultado. Aí nós começamos a andar. E se não trouxe resultado? Não vai mais. Vamos cobrar dela. Por que você não trouxe resultado? Está aqui, ó. Por que você não andou? Aí nós começamos a pensar de maneira diferente. Não é o prefeito ter que cobrar, porque eu não vou cobrar ele porque ele é amiguinho. O conselho não tem amiguinho. O conselho não tem voto. O conselho vai cobrar porque tem que cobrar mesmo. Porque eu dei dinheiro público para você, cadê o resultado disso? Resultado, não é lucro. Poder público, resultado. Cadê o resultado disso? Bom, a gente está completando o nosso tempo, 1 hora aqui discutindo sobre o comércio, né? Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais aí, principalmente para esse setor que está realmente nos cobrando muito aqui, a gente está repassando essas pautas, né, essas reivindicações a você, para se comprometer com a gente, principalmente aí caso eleito prefeito de Taubaté. Eu queria agradecer demais, conto com todos, sou parte de vocês. Às vezes a gente não dá a resposta que mais agrada, mas é aquilo que a gente está sentindo. Nós vamos chegar nisso que você quer, mas um pouquinho mais de calma, a gente resolve todos os problemas. Muito pé no chão, responsabilidade, né? E muito trabalho. É o que precisa a prefeitura. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Então, você que está ligado na gente aqui, à tarde nós voltaremos com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Muito obrigado e até mais.